Sim, gente. Bem, deixa eu me apresentar. Eu sou o Sérgio. Minha formação, eu sou biólogo, tá? Eu fiz mestrado e doutorado em evolução molecular, pós-doutorado em genética quantitativa, e eu sou autodidata em bioinformática e mais ou menos começou como hobby, tá? E depois também eu sou autodidata em estatística, né? Porque lá no departamento, você mexe com computador, então tem esse problema em estatística, né? Então aí, né, acabou juntando essas coisas. Então, a minha formação está muito longe de ser um especialista, né? Eu seria um generalista, tá? Então, um exemplo de um generalista é o pato. O pato anda, voa e nada. Só que ele anda mal, nada mal e voa mal. Então, as pessoas que entendem um pouco de tudo não entendem nada direito, né? Mas vamos continuar assim. Eu vou passar a minha impressão, né? Minha carreira basicamente de evolução, dei aula de evolução durante muitos anos, né? Então, vou começar aqui. Como é que eu... Page down, né? Tá. Essa aqui é uma representação de uma parábola de natureza indiana, em que você tem várias pessoas cegas que tentam descrever um elefante, tá? Isso é um diagrama gerado por IA, né? Ele colocou até o elefante como cego, né? Mas assim, aquele sujeito que pega a tromba do elefante vai falar que o elefante é uma coisa grossa, comprida, e aquele que pega a orelha vai falar outra coisa, aquele que pega a cauda, outra coisa, aquele que pega a barriga, as patas. Então, nenhum está errado, tá? Eles estão mostrando visões diferentes da mesma criatura. Então, isso que eu vou pretender passar para vocês. Tá, eu passo aqui, né? Você vai passando? Eu posso ir passando. Eu passo aqui. Essa é a estrutura da apresentação. Eu vou dar umas pinceladas históricas, né? Alguma coisa eu vou passar batido, que a Erika já falou tão bem. E aí a gente vai fazer um aprofundamento reducionista, tá? A gente vai partir de uma visão um tanto holística e vai para uma coisa bem reducionista. E depois a gente vai fazer o caminho inverso. E eu vou mostrar que os dois caminhos não estão errados, tá? Não tem por que o reducionista brigar com o holista e vice-versa, tá? Então, começando com Hipócrates, né, que é o fundador da medicina, tirou aquela coisa de deuses da causa das doenças, né? Hipócrates já definiu os tumores como um problema de equilíbrio, de falta de equilíbrio. Você teria 4 humores, né? O sangue, o fleuma, a abelha amarela, a abelha negra. Ele roubou essa ideia do Empédocles, dos 4 elementos, fogo, água, terra e ar, né? E essa é uma ideia que foi muito persistente. Ela ficou 15 séculos, quase, não sei lá, uma quantidade enorme, de quase 2.000 anos, vigente, né, nessa ideia, né, de desequilíbrio de humores. Foi só Vesalius que começou a fazer... Onde que está? Ele era um grande anatomista, né, o fundador da anatomia moderna. O Galeno também adotava as ideias de Hipócrates. Então, começou a questionar isso. A questão ambiental, isso também é muito antiga, tem coisa mais antiga que a Erika apresentou, eu não sabia, né? Então, faz muito tempo que tem causas ambientais para tumores, né? Se você mexer em certas substâncias, causa isso daí uma coisa, e principalmente no século XX, que se abriu todo o leque, né? Hoje a gente tem uma quantidade enorme de informação sobre esses agentes. O médico Claude Bernard, ele tinha essa ideia muito importante numa parte da medicina, que é a ideia do equilíbrio, da manutenção do meio interno contra aquilo que existe no meio externo, né? Enfatizando que o professor Romeu falou, né? Essa questão ambiental é muito importante, né? Então, os seres vivos estão o tempo todo interagindo com o ambiente, tá? E a questão, né, da saúde é uma questão de manutenção do equilíbrio. E ele tem uma ideia bastante moderna, bastante recente, né?
O termo homeostase, que reflete essa manutenção do equilíbrio, foi feita bem depois, em 1926, e ele tinha uma visão muito contemporânea a respeito do papel dos micróbios. Hoje você tem a metagenômica, né, que mostra que a gente é infestado, a gente tem muitos micro-organismos convivendo o tempo todo, né? É uma exceção um micro-organismo que causa o desequilíbrio, tá? A medicina, no entanto, ela teve um impacto tremendo, né? Aqui o próprio o Claude Bernard já participava dessa época da microbiologia, né? Ele falava, não, só que micróbio não é nada, o terreno, o meio interior que é importante, tá? Com o aparecimento da microbiologia, pá, a medicina toma impacto, você deixa de ter aquela ideia de equilíbrio, você tem a outra ideia, causa e efeito, tá? Você tem alguma coisa que é má e vai lá e prejudica aquilo que é saúde, tá? Só que essa teoria dos micróbios para tumores, ela foi desacreditada, porque o pessoal fazia os experimentos típicos de verificar a presença de micro-organismo, que é fazer o extrato, tentar ver se infecta, e não dava certo na maior parte das vezes. Então, é uma teoria que passou a ser desacreditada. Aí, isso daqui, a Érica já falou, essa teoria dos micróbios, ela é um pouco ressuscitada, né, com o Hus, né, em 1911, ele mostra aquele sarcoma de galinha sendo causado por vírus, né, fazendo esse procedimento de infecção, né? Só que isso daí ficou, né, por causa daquele impacto dos trabalhos que tinham negado, ele só foi reconhecido em 1960, na década de 1960, e chegou a ganhar o prêmio Nobel por causa disso. Isso daí depois é repetido, né, com os pesquisadores que descobriram a causa do câncer gástrico por Helicobacter pylori, e hoje a gente sabe que tem vários tumores que são desencadeados por micro-organismos. Por exemplo, papilomavírus, né, que as pessoas que têm útero têm que se vacinar durante a adolescência, porque é uma causa conhecida de câncer em colo do útero. O sarcoma de Kaposi, né, por HIV, né, quando você tinha muito mais, você não tinha tanta possibilidade de tratamento como tem hoje, era bastante comum ter isso daí em pacientes que tinham esse vírus, tá? Antes de ir para coisa bem reducionista, né, colocar algumas definições. A angiogênese, a Érica já falou que a formação de vasos sanguíneos ela é necessária para o tumor não ser sufocado, né? Quer dizer, em termos de oxigênio mesmo. Células germinativas são as células que originarão gametas. Células somáticas são células que foram parte de qualquer órgão do corpo de animais, exceto os gametas. Células tronco, aquelas células que têm a possibilidade de se diferenciar, elas são imaturas, né? Elas podem vir a se diferenciar. Metástase é o grupo de células que se desprega do tumor primário e vai causar tumores secundários no corpo. Tem um dado importante aqui, só 10% dos tumores primários causam letalidade na espécie humana. 90% é devido às metástases. Então, gente, prevenção é tudo, tá? A descoberta de qualquer suspeita de qualquer coisa, não pense que é frescura, mas pode ser muito importante. Então, isso daí passem para quem vocês quiserem saber, porque isso vocês quiserem. Oncogenes. Então, esse daqui é a gente vai tratar com mais detalhe em um desses daí, né? São os genes responsáveis pela produção de tumores originados por mutações em proto-oncogenes. Eles têm esses nomes, oncogenes, né? Como é que você tem um gene que vai causar tumor, né? Não faz sentido, não é adaptativo, não tem nada. Mas o proto-oncogene é aquilo que tem uma importância no metabolismo, né? E ele, se mutado, vai causar uma alteração que pode chegar a desenvolver o tumor. E esse daí é um termo da genética, pleiotropia. Isso daí é genetiquez, né?
da gema, né, é uma situação na qual um genótipo influencia mais que um fenótipo. E que é um fenótipo é uma característica, tá? Então, aí eu coloquei esse mini glossário, né, porque é muito comum eu chegar e, de repente, começar no Genetic Case aí, né? Então, isso daqui, né, também é gerado por IA, uma coisa simplificada, mas é um diagrama muito... que faz é uma metáfora do desenvolvimento de um organismo, de um animal, tá? Então, aqui é o seguinte, eu poderia colocar, né, em termos assim, por uma representação matemática, eu colocaria um grafo unidirecional, em que você tem, no início desse grafo, a célula ovo. Ela vai originar todos os tipos de células. Durante o desenvolvimento, isso daí foi uma coisa que foi descoberta faz muito tempo, século XIX, as células germinativas, as células que vão originar os tecidos que produzirão gametas, elas se separam muito no começo da embriogênese. Elas ficam separadinhas, tá? A seguir, o resto são as células somáticas, tá? Elas vão, no começo tem a blástula de forma gástrula, que tem os folhetos germinativos, etc., tudo um embriologiquez, mas o fato é que essas células aqui, que vão fazer todos esses tecidos embrionários, elas vão se diferenciando ao longo do tempo, até chegar célula nervosa, mostrei, né? A célula da óssea, a célula muscular, e etc. Tem centenas de tipos de células, parece que tem mais, né? Eu fiquei chocado aqui com os 80 bilhões, né? Mas assim, tem um monte de tipos. Agora, vamos pensar um pouco filosoficamente aqui, tá? Cada célula dessas, qualquer um desses tipos... faltou falar. Elas chamam célula-tronco porque elas estão no tronco desse diagrama. É esse o motivo, tá? Não tem nada a ver com tronco, né? É assim, elas podem... Existem células-tronco nos adultos? Tem. Por exemplo, você corta o dedo, a célula-tronco vai lá fazer vai se multiplicar ali e acaba curando o seu ferimento, tá? Então, existem. Tá, então, voltando à questão. Cada uma dessas células, nervosa, muscular, ela é única. Ela só será muscular, nervosa, em você. Nessa geração. Durante todo o tempo, durante centenas de milhões de anos, todas as células ancestrais, elas tiveram esse ciclo. Célula-ovo, célula germinativa, gameta, célula-ovo, germinativa, gameta, célula-ovo, germinativa, gameta. Só agora, na sua geração, naquela geração daquele animal, vai se diferenciar. Isso daí essa ideia é a chamada teoria epigenética do desenvolvimento. Você tinha duas... Ela vem lá de Aristóteles, ele que inventou o termo epigênese, tá? É uma ideia que se... Qual a outra ideia que não foi para frente? A ideia pré-formacionista, que você teria realmente assim um pequeno indivíduo ali no ovo. Não tem. Você tem ali célula com as instruções para formar um indivíduo, tá? Então, aí a gente entra nessas... Tá, então, por enquanto, isso daí são os pontos centrais, tá? Então, a teoria das mutações somáticas, né? O Theodore Boveri, eu não sei como que falava, bem no final da vida ele chegou a analisar células tumorais e descobriu problemas nos cromossomos, né? Essa teoria
foi passada para o nível gene, ela foi... Então, genes importantes para o controle da divisão celular e outros processos fisiológicos sofreriam mutações somáticas, tá? Somáticas, voltando aqui para insistir, porque não é das células germinativas, beleza? Então, por isso esse nome. Então, daí, esses genes foram chamados de proto-oncogenes, esses genes que regulariam essa proliferação, né? Foram chamados isso. Então, em 2000, tem um artigo bastante influente que pode ser considerado como paradigma principal da teoria da mutação somática, as chamadas características chaves do câncer. Você teria que ter uma autossuficiência em sinais de crescimento, ele não precisaria ter nenhuma informação externa para começar a proliferar aquela célula, teria que ter insensibilidade aos sinais inibidores, evasão da apoptose, depois eu vou entrar aqui, que é a apoptose? É uma morte celular programada. A célula comete suicídio, ela começa a se autodigerir, dependendo dos sinais que ela recebe. Potencial de replicação ilimitado, isso daqui é bastante questionável, né? Angiogênese, a formação de vasos, e isso é a causa que ela não seja sufocada. Invasão de tecidos e metástase seria a proliferação de propágulos em outras partes do corpo. Então, aqui está representado graficamente, tá? Esse é traduzido diretamente de uma figura do próprio artigo, nesse aí que eu falei que foi bastante influente, né? Mostrando essas hallmarks que eles chamaram, características-chave do câncer. Segundo essa ideia, né? Então, aqui, nesse mesmo artigo, tem esse gráfico, essa representação que mostra o fluxo de sinais que as proteínas exercem uma nas outras dentro de uma célula. Isso daí é do ano 2000. Pelo que se sabe hoje, isso daí se tornou uma coisa muito mais complicada, é um grafo extremamente complexo, né? Que você tem várias ligações e tudo mais, né? Quer dizer, essa ideia de complexidade é uma ideia muito antiga, não era uma coisa, quando a gente pensa assim, mutação, teoria de mutação gênica, pensa uma coisa, não é uma coisa simples, porque você tem uma quantidade de genes que desempenham, que podem causar aumento ou diminuição na proliferação celular, né? E outras, não, então, a gente vai nós vamos nos concentrar numa enzima que já foi mencionada aqui, né? P53. Tá, essa escolha não foi o acaso. A P53 é conhecida como a proteína mais estudada da história da ciência, tá? Então, ela já foi... a quantidade de artigos que tem sobre ela é imensa, tá? Mas isso daí não é à toa. Ela foi descoberta a partir de estudos com um vírus, né? SV, Simian Virus, vírus de símios, e que causava tumores em roedores, né? Isso daí é aquela ideia de você infectar vírus de um bicho com outro. É uma proteína de 53 kilodaltons, né? Que é o peso molecular dela, por isso que ela tem esse nome, tá? E é um fator de transcrição. O que é um fator de transcrição? É uma proteína que tem a propriedade de se ligar em trechos do genoma, certo? E alterar a expressão dos genes relacionados àqueles trechos, certo? Vamos continuar o reducionismo. Tá? Com relação a câncer, existe uma síndrome de Li-Fraumeni, que tem um comportamento genético dominante, tá? Autossômico, não tem relação com o sexo. E esses indivíduos que têm essa variante, que é autossômica e dominante, ele tem propensão a desenvolver tumores. Mas
precocemente do que o que acontece na maior parte dos tumores, que geralmente tem uma tendência a ter manifestação em idades tardias. Tem uma curiosidade, no sul e no sudeste do Brasil tem uma mutação germinativa, tá? Ou seja, tem um gene que está presente na população, teve um efeito fundador, alguém que participou lá que esteve lá no sul do Brasil e que espalhou os genes, teve muitos filhos ou alguma coisa desse tipo, e tem uma forma endêmica dessa síndrome, tá? Além das mutações germinativas, tem mutações somáticas nesse gene. Aqui a proteína é P53, o gene é TP53, tá? Essas mutações somáticas da TP53, desses genes, elas são encontradas em metade dos tumores. Tá? Por isso que tem todo esse interesse. Claro que uma das ideias mais ingênuas seria vamos arrumar um jeito de mexer nesse gene para curar o câncer, né? Pelo menos metade deles. A coisa, evidentemente, não é tão simples assim. Né? Vamos aumentar o reducionismo aqui. Essa é a estrutura da molécula da proteína P53. Do lado esquerdo, tem a proteína numa forma esquemática que tem essas setas gordinhas, elas são as folhas beta, que elas têm a propriedade de causar interação lateral entre as cadeias, tem as hélices alfa, que dão uma certa rigidez para a parte da estrutura, e tem essas partes assim que são meio disformes. E notem que aqui, isso daqui foi feito em 1994, é um dado experimental por cristalografia de raio-x, em que se montou cristais da proteína purificada com um trecho do DNA que tinha a sequência consenso com a qual ele se liga. Eu vou entrar em mais detalhe ainda depois, tá? Notem que ela tem a forma típica do DNA, aquela estrutura em hélice, em dupla fita, tá? As mutações germinativas que se conhecem, ou seja, que elas estão presentes na população, não são aquelas mutações somáticas que podem causar, né? Notem que ela tem aqui uma distribuição tipo Pareto, a distribuição de Pareto, em que você tem 20% dessas mutações causam 80% dessas condições, certo? Sendo que uma boa parte dessas mutações germinativas, né, que são variantes, na verdade, que estão nas populações, elas acontecem no domínio que se liga ao DNA. Essa mutação brasileira está num domínio que não se liga ao DNA. Isso causa, nessa mutação brasileira da síndrome Li-Fraumeni, causa um fenótipo menos agressivo, mostrando aquilo que a gente chama de penetrância. Já foi falado, né? Esse gene tem penetrância incompleta, ou seja, é só uma parte daqueles... Existe só uma parte dos pacientes que tem essa mutação que apresentam o tumor. Beleza? Precisa de alguma outra coisa acontecer. E mais, a penetrância desse gene brasileiro é menor. Além disso, tem expressividade menor. Ou seja, normalmente, os tumores aparecem mais tarde, né, durante a vida dos indivíduos. Beleza? Agora, indo mais, né, agora a gente entra na semiótica. Né? Não sei se... aí. Então, é o seguinte. Esse diagrama representa a variação de todos os sítios de ligação que essa proteína tem no genoma. Ela se liga, isso daí são dados experimentais. Agora, a epistemologia diz o seguinte: você pega a proteína, pega o extrato do genoma, mistura, purifica a proteína e vê que pedaços do genoma foram juntos. Quer dizer, ela grudou num pedaço do DNA. Sequencia tudo e obtém isso daqui. Por exemplo, aqui está dizendo
essa altura, que pode ser de 0 e 2, significa com baixa entropia tem aquela posição. Ou seja, quando chega no nível 2, todo mundo tem o G nessa posição. Uma quantidade enorme tem um C nessa posição. E assim por diante. A parte menor, o nível 0, seria aonde você teria todas as bases em frequências iguais para cada um desses segmentos. Tá bom? Só uma curiosidade, isso daí eu coloquei em atenção para a Mariana, que ela andou perguntando coisas a respeito desse diagrama, né, que é o chamado logo de sequência. Tá? É como que você calcula a altura, né? Essa daqui é a entropia de Shannon, né? Se está todo mundo igual, isso daí tem valor 2, né? Agora, você subtrai aquilo lá de 2, fica 0. Né? Por isso que eu me confundi. Eu estava conversando com ele, deu fora, horrível. Vamos lá. Então, isso daí é um jeito de calcular, mas isso daí depois não tem tanto interesse. Opa! Só que aquela estrutura foi feita em 1994, em 2002 teve essa publicação com outras confirmações posteriores. Olha que interessante. O lugar onde essa proteína se liga não é uma cadeia. Ela forma uma alcinha, uma forma de hélice, uma forma de H, tá? Helicoidal. Né? É estrutura cruciforme, tá? É helicoidal aqui, aqui, mas ela é cruciforme, tem forma de cruz. Voltando para lá, olha aqui que interessante. G emparelha com C. G emparelha com C. Quando isso daqui é A, esse é T. Quando esse A, esse é T. E assim por diante. Então, isso daí mostra que você não tem uma linguagem, um sinal único aqui. A ideia do consenso, eu andei pesquisando esse tipo de coisa, por isso posso falar, existem situações que você tem fatores de transcrição que se ligam a esse tipo de sinais, sem que nenhuma desses sítios de ligação seja o consenso. Então, o consenso é uma abstração. Tá? O que interessa, isso é uma coisa que eu gosto de falar, a conversa dentro da célula é uma conversa química. Você tem interação entre estruturas químicas. Não é uma coisa assim. Então, a bioinformática tem muito essa ideia, ela herdou, né, da informática, com um tremendo sucesso de criptografia do Alan Turing e tudo mais, né, de interpretação de textos, mas a coisa é química. A natureza da conversa nas células é química. Isso tem uma importância fantástica em termos justamente de formas de comunicação na célula, tá? Essa proteína ela tem sido considerada como a guardiã do genoma, porque ela desencadeia processos de apoptose, ou seja, de morte celular programada, ou processos de reparo do DNA. Ou seja, tem alguma coisa errada na célula, ela entra em ação. Agora, eu fiquei pensando, Romeu, ela é uma proteína que é muito larga, ela tem um turnover muito rápido. Será que ela tem aqueles aminoácidos lá na parte N-terminal? Procura isso daí. Dá uma olhada, assim, eu fiquei curioso. Né? Então, aí, né, só que esse tipo de abordagem, né, que é ultra-reducionista, ele já foi, né, ele já foi contestado por exemplo, tem uma ideia mais recente, não tão recente assim, né, que a gente vai ver a seguir, dessa ideia da organização do tecido, né, que você tem a importância de que células de uma parte do tecido, elas influenciam no tecido correspondente. Você pode ter tumores sem ter tido mutação, né? Isso é uma coisa que é demonstrada. Teve um grande fracasso nessa visão voltada para a mutação, né? Que é o seguinte:
Atualmente, recentemente, o pessoal começou a fazer sequenciamento do genoma inteiro, e sequenciamento até do transcriptoma inteiro de células tumorais. E aí, cada tumor é um tumor, bem, né? É uma coisa muito parecida com o que acontece na genética quantitativa atual. Por mais sequências que a gente obtenha, a gente tem uma incapacidade muito grande de prever os fenótipos, de prever as características. A gente ainda continua com aqueles genes de grande efeito, principalmente. Por quê? Porque é uma coisa que talvez seja muito opaca, talvez a gente nunca consiga acessar isso. Tá? Eu vou... Essas ideias aqui da organização, elas já foram trabalhadas. Isso daqui é um diagrama extremamente popular, né? O diagrama do Conrad Waddington, que mostra assim, a paisagem epigenética. Então, a célula, ela vai, no começo, ela totipotente, pode ser qualquer coisa, à medida que o tempo passa, que o desenvolvimento do tecido, vai fechando os canais por os quais ele pode. Isso é obtido de experiências de embriologia feitas no século XIX, que o pessoal pegava pedaços de embrião, transplantava em outro, e em alguns experimentos, uma parte, assim, um pedaço do embrião ia para o outro e virava a outra parte, tinha uns que ele se mantinha conforme a sua origem. Então, isso daí foi... Essa ideia é muito antiga, né? Tem uma figura do mesmo artigo, que é menos conhecida, em que o Waddington coloca aquilo que seria a arquitetura genética por trás desses como que fala? Dessa paisagem, seria uma vista por baixo daquela paisagem epigenética do Waddington, né? Que é aquele diagrama bem famosão, o anterior, né? Então, esse fracasso em você tentar determinar causas específicas de tumores, você tem muita situação que você tem mesmos tumores em indivíduos diferentes, tumores diferentes do mesmo indivíduo e tal. Cada uma no genoma conta uma história diferente. Tá, mas isso daí é compatível com uma ideia aqui. Eu falo sempre para os meus estudantes assim, se você que for ler um único artigo sobre evolução na sua vida, leia esse aqui. Tá? É do François Jacob, é um pesquisador francês, que junto com Jacques Monod, eles decifraram uma série de experimentos que talvez sejam os mais elegantes da história da biologia, a regulação dos genes em procariotos, Escherichia coli e Dupuytrenulach. Tá? Então, os dois são brilhantes, os dois são biólogos, eles escreveram muito sobre filosofia também. Do François Jacob tem a lógica do ser vivo, do Jacques Monod tem a causa da necessidade, mas ele fala assim, uma coisa muito importante, né, para a evolução, que a evolução não trabalha como se fosse um engenheiro a partir do zero. Ela trabalha com material que já existe, né? Então, por isso, você tem a possibilidade de muitas soluções diferentes para o mesmo problema, que é o que parece que acontece com os tumores, né? E que acontece também na própria genética atual, né? Que você, embora você tenha um arcabouço muito bom teórico da genética quantitativa, quando você vai na genética quantitativa molecular, é um fracasso atrás de fracasso, tá? Então, essa é a minha visão evolucionista dos tumores. Eu poderia também falar de uma visão atávica ou sociológica, entre aspas, dos tumores. Qualquer célula animal, a gente está se reproduzindo, está se duplicando há milhões de anos, centenas de milhões de anos. Tá? Uma célula que não se dividiu, não está mais aqui. Foi embora. Extinta. Então, toda célula que existe, ela carrega necessariamente essa experiência de se duplicar. Então, eu posso enxergar o tumor como um atavismo. Atavismo significa o retorno ao estado ancestral. Porque durante a evolução dos seres multicelulares, houve um pacto.
Tá? Qual que é esse pacto? Eu tenho um grupo de células, você vai ser a célula germinativa e a gente vai garantir a sua sobrevivência até você se reproduzir. Tá? Isso daí é um pacto, assim, né? Totalmente... Ninguém decidiu nada, né? Isso daí simplesmente aquilo que aconteceu dessa forma continuou. Tá? Então, os tumores podem ser análogos a grupos que se rebelam contra essas regras da sociedade. Né? Sistema imune, proteínas guardiães, cumprem papel policial repressor, havendo que pena capital, que é a apoptose. Saiu da linha, pá, paredão. Né? Ou mais, um tumor, ele pode ser, ele está rebelde, você pode ser aprisionado no tumor benigno. Eu encapsulo esse grupo de células e fica isolado para o resto do organismo, desde que vocês não perturbem mais. Fica lá na prisão. Tá? Então, essa é a visão sociológica dos tumores. Tá? 5 minutos, eu vou rapidinho. Tá? A visão da genética quantitativa, né, que é a versão mais afeita à minha experiência, né, eu tenho feito muitos trabalhos com o pessoal da medicina para tentar achar genes relacionados com doenças e tal. Então, a visão da genética clássica, que está uma distribuição normal, mas pode ser qualquer distribuição, a partir de um certo critério diagnóstico você é considerado doente, assim, ou com propensão para aquela doença, tipo glicose, colesterol, etc. Vocês pegam esses exames que vocês recebem do laboratório, tem lá o crítico, a partir do qual você aparece vermelhinho, aparece com asterisco, que aí o seu médico fala, cuidado com isso daí, entendeu? E aí, às vezes, eu chego assim, né, com a visão de genética quantitativa, se você tem o poder de ver só uma parte, as análises ficam muito pobres, porque você está comparando isso contra isso, contra isso, contra isso, contra isso, entendeu? Então, fica com um problema de significância estatística grande por causa disso. Quando você tem o acesso a toda a distribuição, por exemplo, com altura, uau, a coisa genética fica muito mais bem estabelecida. Eu vou comparar os altos com os baixos, os gordos com os magros, e por aí vai, né? O IMC alto, o IMC baixo. Então, às vezes, eu chego lá para o pessoal e faço perguntas bizarras, né? Você que é médico vai rir também. Eu tava falando assim com um cardiologista, né, sobre a natureza das doenças cardiovasculares. Eu falei para ele, é uma coisa simples, né? Ou você tem um sistema de canalização, você tem entupimento, ou você tem vazamento, né? Então, são dois tipos diferentes. Aí o cara, não, você não tem... É tudo muito complicado, você pode ter entupimento que causa vazamento e tal, tudo. Então, é uma ideia meio ingênua, essa daí de tentar ver os outros extremos. Mas, né, aqui, essa seria a situação ideal, que você tem uma parte de um lado, uma parte do outro, para você analisar as duas amostras, são dois extremos, seria muito mais fácil encontrar os genes responsáveis por isso. Tá? A questão que se faz é qual seria o fenótipo oposto da célula tumoral. Né? Qual seria o contrário? Tem uma teoria de que a senescência seria o oposto, o antagônico à propensão de tumores. Isso é baseado no quê? Células hipoativas refletem envelhecimento. Células hiperativas podem participar de tumores. Elas são as rebeldes. Genótipos de vários protocongênetos têm efeitos antagônicos nos tumores e na senescência. Tumores e envelhecimento resultam de diferentes regulações das mesmas vias de sinalização. Esses são os dados empíricos. Envelhecimento e tumores, eles aumentam com a idade. Envelhecimento é uma coisa, idade é outra. Tá? Você pode ter situações em que você tem envelhecimento precoce, tem certas anomalias genéticas. Eu, por exemplo, tenho 32 anos e pareço muito mais velho do que sou, entendeu? Então, são coisas bem diferentes, tá? Se a gente for continuar nisso daqui, né, a gente tem que pensar no envelhecimento. A teoria evolutiva para explicar o envelhecimento é a teoria da pleiotropia antagônica. É uma teoria desenvolvida por Peter Medawar
em 1952, ele é brasileiro, ele foi brasileiro, ele é nascido em Petrópolis, ele ganhou um prêmio Nobel, acho que em 1960, mas ele ficou trabalhando a maior parte do tempo na Inglaterra, tá? Mas ele renunciou à cidadania brasileira para se livrar do serviço militar. Então, a ideia da pleiotropia antagônica é que você tem genes que são importantes para a sobrevivência do jovem que têm efeito contrário na idade mais avançada. Essa seleção natural favoreceria esses genótipos que favorecem os mais novos. Um exemplo gritante é a planta de milho. Tá? Não sei se vocês já viram plantação de milho, depois que fornece as espigas, ela parece que vai pegar fogo. Ela se seca assim, absurdamente. E isso daqui é o antepassado do milho, é o teossinte. Ele existe ainda, conhecido aqui como dente de burro. Isso daqui tem diferença de tamanho. Olha o tamanho da espiga do teossinte comparado com essa moeda, olha o tamanho da espiga do milho cultivado em relação a essa moeda. Tá? Então, houve uma seleção brutal para drenar todo o esforço de energia em massa para a produção do milho, causado por seleção, não seleção natural, seleção artificial feita por humanos durante milhares de anos. Isso é um exemplo bastante contundente dessa teoria da pleiotropia negativa, né? Então, isso daqui é a ideia do equilíbrio, é assim, uma coisa bem mais holista, né? Você teria, aqui é o símbolo do Yin e do Yang, que você tem uma coisa interessante, né, nessa simbologia taoísta, né, de que você tem o Yang com um pouco de Yin e o Yin um pouco de Yang. Né? Então, se a gente for importar... O taoísmo foi desenvolvido mais ou menos na época de Hipócrates. Tá? Ele só foi colocado na medicina tradicional chinesa 600 anos depois ou mais. Tá? Então, você teria o tal celular, não vou fazer nada assim como... Não é pretensão fazer uma coisa parecida com o Capra, né, que fez o tal da física, que desencadeou um monte de misticismos estranhos aí. Não é nada disso. Assim, é a ideia do equilíbrio. Né? Ou, assim, isso daí, qual a importância disso filosófica? Né? Qual a importância desse negócio? Que você tem, né, esse equilíbrio dinâmico, né? Fica claro, né? Porque nós somos sempre descendentes de células germinativas e gametas, células germinativas e gametas, assim, que depois que se reproduziu, tem um mistério do que por que a gente vive tanto mais depois da idade reprodutiva em relação às outras espécies, mas isso é outra discussão. Tá. Então, só que esse equilíbrio que a gente está falando é equilíbrio dinâmico, né? O Prigogine ganhou o Prêmio Nobel da Química por trabalhar com sistemas fora de equilíbrio. Nós estamos no equilíbrio dinâmico porque o equilíbrio termodinâmico trivial seria a morte. Tá? Não precisa saber, não precisa ter Prêmio Nobel de Química para saber isso, mas minha avó falava, né? Quando se come, se batalha contra a morte. Significando que você tem essa necessidade do fluxo de energia e material do ambiente para continuar vivo. Né? Reproduziu, aí deixa de ser importante. Então, é isso a minha conclusão filosófica disso daí. Aqui são as referências que eu consultei. Tá? É muita coisa, não vou falar nada sobre isso, mas se vocês quiserem, tem acesso a essas figuras aqui. Tá bom? Então é isso. Muito obrigada. Temos alguns minutinhos para perguntas formais e depois muitos para informais. O meu? É só pequenininho. Tem umas coisas da biologia que eu não sei se elas são difíceis de serem captadas por pessoas de outras disciplinas. Uma é banal, todo mundo fala. O princípio fundamental da biologia, um deles fundamentais, é diversidade. Não pega um que seja igual ao outro, nem gêmeos
Então, esse princípio da diversidade é fundamental, atrapalha tudo quanto é estatística, tudo quanto é. A outra é uma coisa que até hoje também é difícil de captar, pensamento populacional. Isso, Você tem que ter esse pensamento que sempre está pegando uma amostra de alguma coisa que você não sabe quem é, nem a outra, nem a amostra. E vira essa confusão. Sobre tumores, tem uma coisa. O sistema orgânico é altissimamente repressivo. Todas as células estão sob controle. E tem um general lá em cima controlando tudo. E a maioria dos tumores é por perda da repressão. Então, a célula perde a capacidade, perde a sensibilidade ao repressor, aí ela fica liberada por perda. Isso é um ganho de crescimento? Não, é uma perda da situação normal. E por aí vai ter uma opção de coisa que é isso. Meio contra-intuitivo, né? Pois é, não, eu tenho pensamento populacional é uma coisa mais difícil mesmo. Porque, assim, o que vai para as ideias do François Jacot é isso, assim, não interessa o que está acontecendo. Passou para a próxima geração, tá de boa. Então, aquela ideia que você tem de um mecanismo complexo, tal, tudo, de que você tenha cada coisa com seu papel definido, não. Dentro da célula, a conversa é toda química, então você tem proteínas que agem por um monte de substratos diferentes, é muito mais zoado, mas assim, isso daí, do ponto de vista da vida, não tem a menor importância de como que é. Os engenheiros ficam loucos, né? Uma vez eu vi uma palestra de um pessoal que tentou fazer simulação de alterações na Escherichia coli, que é um organismo conhecido há, sei lá, 70 anos e tudo mais, e dava tudo errado. Eles chegaram a essa conclusão, de que não tinha circuito bonitinho, que nem circuito eletrônico, é tudo meio zoado assim mesmo. Mas para a célula, ela não está nem aí. Mais alguma questão, comentário? Felipe? Aquela gráfica que você mostrou da distribuição normal, eu fiquei pensando, acho que pega também do pensamento populacional que o Romeu falou, que talvez, mesmo se você tiver acesso a uma grande parte da população, a amostra seja grande o suficiente, você não vai conseguir fazer uma correlação, pelo menos, precisa com como o fenótipo se expressa, porque a expressão do gene pode não ser frequencial, pode ser interativa. Um gene interagindo com um grupo de outros genes, a frequência e a distribuição deles não vai te dizer muita coisa. Um dos problemas da genética quantitativa é a questão da epistasia, a questão de interação de genes, né? E assim, isso daí é muito difícil de abordar experimentalmente, porque uma falta de tamanho amostral. Interação de um gene pode ter 3 genótipos, assim, mais simples. Azão, azãozinho, azinho. 2 genes podem ter 9, 3 vezes 3, 9. 3 genes podem ter 27, 4 genes, 81. Você chega, assim, interação de 10 genes, você não consegue amostra para isso. Teria que ter amostra de muitos planetas diferentes, muitos milhões de anos. É uma questão combinatória que fica impossível analisar a interação, fora a interação com o ambiente, né, que é importantíssima também. Você pode ter pessoas completamente menos sujeitas à radiação e outras mais sujeitas à radiação, né? Então, essa questão causal, né, da radiação, assim, ela é uma coisa mais em termos de aumento do potencial de ter um efeito, né? Mas não uma coisa imediatamente causal. Né? Aquela distribuição de Pareto, eu lembrei, que é uma distribuição de power law, né, de potências, ela surge de interação. Quando você usa o gráfico, olha aí, a normal se converte na Pareto. Olha que legal. Obrigado. Legal. Então é isso. Mais alguma última questão? Não? Muito obrigada, Sérgio. Parabéns para vocês. A reunião foi muito bonita. Obrigada. Espera um pouquinho, Érica.
Bem, então a gente está encerrando o nosso evento. Queria agradecer a todos, todas, por ter comparecido, por vários palestrantes. A ideia nossa é fazer um novo evento daqui a um ano. E o que mais? Agradecer a Mari. A Mari não vai falar? Não, ela está reservando para o próximo evento. Próximo ano. Diz Uma apresentação do trabalho dela. Não, ela está reservando para o próximo ano. Ela está na metade do trabalho, a gente vai deixar para ela. E quem quiser ainda continuar à tarde e à noite, a gente vai no Pulo do Gato. Estaremos lá às 6h15. Eu estarei lá às 6h15, mas quem quiser já vai indo. Fica na rua Iquiririm. É um barzinho legal aqui. Eu acho que eu já vou para lá agora. Acho que é uma boa ideia. Iquiririm? Tem. Escola da Vila? Um pouquinho. No quarteirão da Escola da Vila, no final, assim. A Escola da Vila está no começo, é mais ou menos seguindo a rua da Escola da Vila. E assim a gente vê. Sabe, né? Vamos sair. Tem uns outros lugares também, mas aquele é o principal. E-mail, né? Acho que a gente pegou e-mail de todo mundo para as próximas. A ideia é colocar as palestras no YouTube. Vamos pedir a permissão para os autores, tá? E é isso. Legal. A gravação toda no YouTube. Esqueci. Nossa, gente. Sim, e o Lucas quer falar uma coisa para vocês também?